Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial, porque você já pensou em ganhar milhões como creator nessa economia criativa? Porque o nosso convidado de hoje sabe muito bem como fazer isso, você não vai perder, né? Fábio Duarte! Senhoras e senhores, mais uma Casa do Arlen. Você sabe, você é convidado para essa casa aqui. Aqui você se sente em casa, literalmente. E os convidados são incríveis. Hoje, cara, é um cara que tá aqui que é, bom, maravilhoso, ele é mesmo, mas ele tem muito a ver com essa casa existir. Então eu quero que vocês conheçam Fábio Duarte, senhoras e senhores! Cara, Tô bem feliz de estar aqui, velho. É uma honra. Quando eu cheguei, você falou, é uma honra, a honra é minha de estar aqui. cara, é uma honra mesmo. E aí, eu digo, conheçam na intimidade, né? Porque assim, Fábio, você tá aí já há quanto tempo nessa estrada? Ah, é só com esse universo que eu trabalho hoje em dia de conteúdo, já uns 15 mais na arte, música, então já uns quase 30 anos nessa. Caraca, começou bem Eu cedo, sou né? mais velho do que eu pareço. Mas É você muita parece mesmo, cara. harmonização facial. Não, mas você é jovem mesmo, você é bem jovem, Não, cara. eu tô com 46. 46, 46. 46 é quase 50, É né? os novos 30, cara, novos 30. Fabião, deixa eu te falar, cara, você é soteropolitano, Exatamente. nasceu na linda Bahia. Muito bom, né? Salvador tem aquela conversa que você não nasce, estreia. Aham. Né? Então, Não, tem tudo a ver com isso, né? tem tudo a ver. Você já tinha essa pegada, porque assim, você começou como dançarino, né? Como, é dançarino que fala, né? É. Rapaz, é o seguinte, eu, eu ia ser médico, Uhum. né? Minha mãe é médica, cardiologista e tudo mais, então, porra, tem ali um caminho. Meu pai é engenheiro, mas a medicina sempre foi o sonho de toda a família ali, né? Então, medicina, minha mãe já com muitos contatos, era o caminho mais fácil, mas eu já não combina muito comigo ir pro caminho mais fácil. E aí eu entendi que quando eu fui ficando mais velho, assim, mais velho, 16, 17 anos, eu comecei a curtir mais música, festa. Falei, entretenimento é mais minha praia. Aí eu migrei assim, então o que é que mais perto é publicidade. Só que aí eu adorava música, então eu tinha uma banda de rock. Uhum. Rapaz, É rock pauleira? Era rock, rock mais rock? pesadinho, assim, Aham. tipo Linkin Park, esse estilo de banda, assim, na época do colégio. E aí eu juntei com os amigos do colégio, tinha uma banda de rock, então muito distante da dança. Mas você cantava? Você... Eu cantava e tocava guitarra. Aham. E era o que eu gostava mesmo. Hoje, se você me perguntar assim, Fábio, o que é que você ouve quando você está no carro? É rock. Aham. A minha vida toda eu fui do rock, comecei desde Nirvana. Eu sou surfista também, né? Então, por causa disso, a galera que eu andava ouvia muito rock. Só que aí fui pro rock e aí, do nada, eu descobri que eu sabia dançar. Uhum. Minha mãe, quando eu era mais novo, ela ficava dizendo que eu era autista, né? Porque eu ficava no canto da festa assim parado e meu irmão imitando o Michael Jackson e tal. E aí minha mãe falava, esse menino precisa de tratamento, tá? Aí de repente me deram o tratamento e aí eu comecei a dançar e aí vi que eu tinha essa coisa da dança e aí eu me destaquei nesse universo muito rápido, assim. Então foi o do rock, eu tava ali batalhando, tava uma banda mais de colégio, Aham. mas dançando rapidamente eu chamei muita atenção, mais do que o normal. Eu falei, então deixa eu... Mas o que que é isso? A malemolência? Como que é? Rapaz, não sei. Tem artista, velho, ele tem uma coisa ali que muita gente pergunta qual é a fórmula do cantor, a fórmula não sei o que lá. Você tem caminhos, mas não tem uma fórmula, porque se alguém tivesse essa fórmula, né, Todo mundo já faria, estava né? fácil. É. E porque tem uma parada que essa não se ensina, não se compra, não se nada, é estrela. Uhum. Então, quantos cantores talentosíssimos não conseguem porque, sei lá, não teve a estrela. Eu não vou nem falar carisma, porque carisma eu nem me acho tão carismático assim.
Mas para essa coisa eu tive ali, eu acho que era um chamado ali, sabe? Uhum. Porque eu decidi dançar ali que eu construí tudo que eu tenho hoje. Sim. Então talvez já fosse alguma coisa ali que era meu caminho. E eu gostava, aí consegui me destacar rápido. Diziam que eu era bonito, e eu nem era bonito, então isso ajudou. Não, mas, ó, ô, Fábio, Não era autista, não era bonito. não era Eu era autista e bonito. autista e bonito. Porque mas o que eu ia te perguntar é assim, tem uma pegada meio Midas aí, né, assim, não tem? Porque, assim, tudo que o Fábio faz, o negócio vai, cara. E aí esse que é o ponto. Eu comecei dançando e aí eu larguei. Aí eu já estava, depois fui para publicidade, para o marketing, né? Fiz faculdade de publicidade, mas eu larguei no meio do caminho com esse conceito de dizer assim, pô, eu preciso fazer bem feito isso. Uhum. Eu tô sentindo um chamado ali, esse negócio, ninguém ganha dinheiro com isso. Dança não é uma coisa que você tem um histórico de a galera enriquecer com aquilo, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que. E aí pô, se eu ficar aqui metade na faculdade, metade dançando, eu não vou fazer nenhum dos dois bem feitos. Uhum. Então eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa ligada, principalmente ligado a trabalho em si, eu procuro fazer o mais bem feito e acaba dando certo, porque um dos principais motivos para uma pessoa fazer algo bem feito é o mindset de querer fazer bem feito. Uhum. Uhum. Então, aí larguei, fui para dança, O fui Bruno com tava tudo. contigo na dança? Não. Não, Bruno não sabe nem bater palma. Não sabe? Se botar bater palma, ele acho que ele troca as mãos assim. Bruno, nessa época, ele começou aí para era fazer administração com comércio exterior. Aí começou depois de um tempo formado, ele foi trabalhar com consultoria tributária, nada a ver. Caramba. Aí eu que trouxe ele de volta para esse universo. Uhum. E aí da dança eu andei tudo nesse universo, só que ali me deu muito acesso, né? Quando eu trabalhei ali com vários artistas, e aí quando me conectei com Ivete Sangalo, que foi Ivete estava no maior momento dela, e aí eu tive acesso a todo o universo do show business, e foi uma escola bem grande ali, então eu sempre virava uma esponja de conhecimento, onde eu ia para um evento, eu fazia um negócio, e ali da dança foi me dando uma visão do entretenimento, não só da dança. Então eu entendi muito mais da música, entendi do show business, entendi da produção de evento, entendi do entretenimento, entendi sobre TV, vídeo, porque eu ia para as TVs. Uhum. E aquilo ali me deu, eu estava até conversando ontem com, não sei quem foi que me perguntou ontem sobre isso, mas aquilo foi me dando um repertório. Uhum. E eu acho que eu sou uma pessoa, eu me considero que eu tenho um repertório grande, né? Eu vivi muitas experiências e isso hoje se reflete na hora que eu vou conversar com vocês ou vou mentorar, alguém me pergunta, eu tenho empresa de catraca de reconhecimento facial, o que é que eu faço para desenvolver conteúdo? Eu consigo mesmo ali, porra, beleza, reconhecimento facial, vamos nessa. Mas era isso que eu ia querer te perguntar, porque o que eu sinto de você, assim, você tem o que a gente chama de insight, a sacada mesmo, né? Porque você tá lá, porque quantas pessoas, outras pessoas tiveram essa mesma oportunidade de dançar com a Exatamente. Ivete, de estar ali, de fazer, mas de repente o cara que tem a sacada é o que muda o jogo. Eu acho que é o cara que tem um mindset é o que muda o jogo. Uhum. Sim, eu sou muito fã e defensor dessa coisa, mindset, Uhum. ou da reprogramação mental, porque assim, não adianta eu lhe ensinar algo sem você querer aprender. Uhum. Assim, a sua captação do negócio vai ser muito maior. Então, muita gente que estava ali teve a mesma oportunidade que eu. Só que não é que eu tive uma sacada naquela hora, eu tive assim, essa oportunidade vale ouro e eu preciso priorizar, aproveitar isso. E eu vou me dedicar para fazer isso. Então, vou dar um exemplo. Eu ia para um show, aí normalmente qualquer banda vai para o hotel dormir e descansar, porque a viagem é cansativa. Eu sobrepunha o cansaço e aí eu, não sei nem se está certa essa palavra, né? Não, tá, Sobrepunha, né? tá. O cansaço, mas eu ia andar pela cidade. Uhum. Aí o pessoal ficava dizendo, é autista, olha, andando no meio da cidade, ia no interior
sei lá, do Mato Grosso, eu andando na cidade para ver o que acontecia. E aí eu estava conhecendo sobre cultura. Aí o pessoal ia pro show, ficava no hotel até a hora do show, de passar o som e tal. Eu ia com a técnica ajudar a montar o palco. Eu era dançarino. Uhum. E eu ficava vendo com eles, andava mais cedo, aí ficava vendo. Aí ficava vendo como é que passava o som, afinava a luz. Então, para entender, esse mindset é de uma certa forma se apaixonar pelo processo todo? É isso? É um Se entende? mindset de lifelong learning, Uhum. assim. Primeiro é um mindset de fazer, de querer progredir, de querer ser melhor. Aí tem o mindset de que você tem que aprender durante a vida toda e não só quando você está estudando. Então eu consegui, enfim, desenvolver várias empresas e tudo mais, e eu não me formei. Né? Uhum. Alguém pergunta, por que é que você formou? Eu nada. Eu fiz publicidade, mas parei para virar dançarino. Então eu aprendo durante a vida. Então meu mindset é, eu vim aqui com você, eu já sentei, eu já vi por que que o cenário foi montado com isso. Ah, ele utilizou o ombrelone, ali, o guarda-sol com material acústico. Aham. E aqui é com cortiça. Sim. Eu já sei todo o seu material aqui. Sim. Eu não consigo sentar aqui e só falar. Eu Aham. estou aqui tentando aprender alguma coisa. Então eu ia na Globo, o pessoal ia para o camarim descansar e esperar o programa. Eu ia conversar com o diretor, eu ia conversar com não sei quem. Então é um mindset de querer aprender, de querer Então saber tem a as ver com coisas. curiosidade É, também, né? curiosidade também. Eu sou curioso e gosto de. Eu gosto. Tem gente que fala assim, pô, é difícil discutir com o Fábio, porque ele sempre quer estar certo. Eu não quero estar certo. Eu quero saber o certo. Uhum. Então é uma diferença bem grande. Então, quando eu tô no. Eu tento discutir um negócio com uma pessoa, e de discutir no sentido de só discutir mesmo, não de briga, Sim. até o final, velho. Ou eu lhe convenço que você tá certo, Uhum. ou eu lhe convenço que eu tô certo, ou você me convence que você tá certo. E eu não quero ter razão, eu quero saber a razão. Então, Aham. assim, se você chegar e falar um negócio que eita, ele tá certo, tá bom. Eu não fico, não, mas você tá errado de qualquer jeito. Mas é difícil vencer uma discussão, porque eu vou tentando argumentar. Será que eu tô certo? Será que não é? Mas eu gosto de saber as coisas, porque aí é, é princípio de vida. Deixa eu entender o mundo. Agora, mas para entender ainda da pegada do fit dance, que já é um fenômeno, né? É. Porque assim, o fit dance ele nasceu de um olhar seu também, de ver que esse negócio funciona, como que foi? Seguinte, aí eu dancei, rodei todo lugar, mas eu percebi que as pessoas não me valorizavam tanto ali pelo fato de eu ser dançarino. Era legal, divertido, mas não era visto como um negócio, né? Então eu chegava no lugar, a pessoa me perguntava, Fábio, o que é que você faz? E aí eu danço. Já contei essa história para vocês, né? Eu danço. E a pessoa, mas você trabalha com o quê? Né? Aham. Não era visto como trabalho. Sim. Aí eu parei, depois fui para o rock. Aí eu falei, eu vou parar de dançar, vou tentar o rock de novo. Fui, batalhei tanto, uma banda de rock em Salvador, a chance de dar certo era muito pequena, mas eu fui, foquei, até conseguir até um contrato de distribuição ali com a Universal Music, cheguei aí para altas horas, Que legal. aí um baterista da minha banda acabou falecendo de acidente de carro. Aí Aham. isso fez desandar e eu parei tudo. Aí comecei do zero. Vou começar o tradicional. Vou sair um pouco da arte e vou tentar ir para trabalho ralar normal ali no trabalho do dia a dia. E virei estagiário numa empresa de marketing promocional, foi crescendo. E dali de estagiário eu já achava, você vê o mindset, eu já achava que eu era dono. Aí eu trabalhava como um dono. Foi como meu irmão também começou a trabalhar nesse universo com a gente, na parte do marketing, de música. E aí comecei a ter vários clientes, o Google foi um dos clientes, o YouTube, a empresa cresceu bastante. E aí, criando um projeto de música, olha só, aí todo o meu repertório de música fez eu criar um dos maiores projetos do mundo com o YouTube de música. Caramba. E aí a gente fazia transmissões ao vivo do carnaval, as primeiras transmissões ao vivo no Brasil pro Google, é a gente que fazia para eles, né? Isso em tempos de Orkut, né? Em tempos de Orkut, né? E Sim. aí a gente começou nessa,
E aí, um projeto de música, aí eu peguei também o meu repertório antigo. Então, como eu era dançarino, eu falei, já que a gente está fazendo as músicas do carnaval, bota as danças do carnaval. Aham. Aí explodiu, recorde de audiência. Aí eu entendi, pô, a dança agora eu tenho o conhecimento empresarial e eu tenho uma das ferramentas ou um dos motores que eu não tinha antes, que é o conteúdo digital. Aí sim, depois de anos de empresário já sem dançar, e aí eu criei a Fit Dance. E o que muita gente acha que era um canal no YouTube que foi dando certo e virou uma empresa. Uhum. Mas eu já com a cabeça de empresário, mas sabe, com a alma de artista e criou um negócio para ser uma empresa mesmo. E aí nasceu o Fit Dance. Então não foi por... Muita gente acha que minha carreira começou na Fit Dance. Uhum. Você começou a dançar e deu certo, aí criou umas empresas. Não, Não. tipo, eu já estava ralando uma... E o mindset já estava ali, né? É. Porque assim, é legal que você falou, porque assim, chega o cara que é, sei lá, tá começando, é estagiário, mas ele já tem a cabeça de dono. Tem um cara aqui que eu quero te apresentar, que ele é o estagiário, mas ele se acha o dono do programa, que é esse cara aqui, ó. É isso aí, gente. Olha, ó, você na câmera, do- Marcelo, troca um pouquinho o ISO da câmera, sobe mais uns 30%. Olha lá. O Fábio já começou a entrevista, Valinho? Já começou. E aí, Fábio, Tava tudo só bem? esperando você chegar, pá. É verdade. Como é que você começa sem mim, Marli? É isso, é Poxa isso. vida. E aí, Fábio, tudo bem, menino? Tudo certo, e você? Tudo certo, tudo certo. Eu tô precisando aprender uns passos. Eu sou bem limitado de movimento. Mas... Não, só na sua chegada eu já vi que Já vi você que tem não é. Eu tô todo- precisando aprender, então você já meteu uma Eu coreografia tô aí. tentando. Eu não tô tentando. É legal, o legal do deck, você dança e até parece uma mãozinha aí, cara. Do nada aí né? embaixo. E ele tá dançando, engraçado que você é super atual, porque antigamente se dançava com quadril. Aham. Depois do TikTok e do celular, se dança com a parte de cima do corpo. Então ele já tá muito moderno, com a Que mão, tá Beleza, vendo? hein? Que beleza. Olha só, olha, eu cheguei na hora certa, então. É, exatamente. Olha só. Boa. Sim. Agora, Fábio, aí o Fit Dance, no final, acabou sendo vendido para a SBF, certo? Isso. A gente já criou ela com o propósito de procurar investidores. Toda empresa, né, que Cara, isso é muito a legal. gente já. desenvolve, a gente... eu vi Flávio Augusto falando isso, enfim, não sei se foi ele Uhum. que veio, mas eu já ouvi de algumas pessoas, né, que empresa você tem 3 caminhos, né? Uma é a sucessão, então é você morrer e passar para alguém. Pra alguém, Outra é você quebrar, falir, Uhum. ou outra é você vender. Uhum. Então, como eu não estou querendo morrer agora, né, sucessão, e eu não estou querendo quebrar, o único caminho de qualquer empresa que a gente cria é realmente vender, receber investimento. Então, ela já foi uma estratégia sistemática para depois receber investimento, expandir mundialmente. E aí, depois de 10 anos assim criando toda a estrutura, a gente conseguiu e aí vendeu para o grupo SBF, que é dono da Centauri e da Nike aqui no Brasil. Uhum. E isso foi um ponto assim, pô, mas como é que uma empresa que é Nike, Centauri, esporte, então a dança é uma porta de entrada para a atividade física. Uhum. Então todo mundo o equipamento do dançarino ou de quem dança é a roupa, né? Então isso a gente criou comunidade, se conectou com esse universo. A Fit Dance é um programa de aulas de dança, isso aqui nem todo mundo sabe, né? Esse era o principal negócio da gente. Mais de 1 milhão de aulas de dança. Então, todas as academias do Brasil, se chegar a aula de dança, a maioria é Fit Dance. Então, imagine a gente ter ali 40 mil pontos de venda, né? Caramba. 40 mil lugares que as pessoas estavam ali dançando todos os dias, porque você vai na loja uma vez ou outra. Agora, na aula de dança, você vai 3 vezes por semana. Então, esse foi o objetivo da venda. E já foi um sonho realizado, né? A gente já criou para isso, para realmente conquistar aí o mundo. E aí, uma coisa do mindset, se você parar para analisar, eu tenho, sei lá, umas 6, 7 empresas, depois eu conto aqui direito, mas todos os nomes são em inglês, porque eu e Bruno acha que a gente vai ser o maior do mundo em tudo que a gente faz, né? E a Fit Dance, imagine, eu vou criar uma empresa de dança e eu vou ser o maior de Salvador. Uhum. Eu não consigo pensar assim. Uhum. Né? Eu não consigo criar uma empresa hoje, uma empresa de marketing, achar que eu vou ser o maior de São Paulo. Eu tenho que achar que vai ser o maior do mundo, um dos grandes do mundo, para, se eu errar, já foi o maior do Brasil, entendeu? Sim.
Caramba, isso é mindset, né? Se eu errar, eu quero ser o maior do Brasil, é É. bom demais. Se eu errar nesse podcast aqui, Você vai ser um dos maiores do Brasil, entendeu? sensacional, sensacional. E aí, então, esse mindset de empresário, porque daí depois também, uma que é muito forte é a Califórnia, né? Uhum. Porque eu sei, a community, eu tenho um carinho muito especial pela community, mas a gente vai chegar lá. Eu quero... Mas a Califórnia, você já tinha essa pegada com publicidade, que você já gostava? A Califórnia, a coisa da veia de empreendedor veio também muito do nosso pai, né? E Bruno viu meu pai ali construindo empresa, então ele era bem focado e tudo mais. Então a gente desde pequeno entendeu que tinha que ter um negócio, então isso ajudou bastante. E aí a gente, como eu falei, eu comecei de estagiário numa empresa de marketing promocional, aí Bruno veio trabalhar também, fazia parte daquele grupo ali de música, do carnaval também. E aí a gente juntava todo o nosso dinheiro e sempre que tinha uma oportunidade, a empresa tinha vários sócios, assim, a gente comprava 1% da empresa. Pô, me venda 1%. Aí um sócio acabava decidindo sair, aí eu falei, pô, me venda 1%. A gente foi virando sócio, virando dono. Uhum. Aí dali chegou um tempo que a gente viu que a gente tinha um mindset de construir algo assim com a nossa pegada. Ah, sabe, vamos sair, vamos fazer do nosso jeito. Aí nasceu a Califórnia. E aí a gente já nasceu com esse pensamento, ó, vamos ter o nome Califórnia, porque entende inglês, entende português, Sim. e a Califórnia é a terra do conteúdo, a Uhum. Califórnia é a terra da criatividade, Do é surf a terra também. do surf, é a terra do esporte, é a terra da Do tecnologia, com o Vale do skate. Silício. Mas, Sim. mas Então tinha a ver com tudo que a gente vocês go- abriram a Califórnia e os porcentos que você tinha comprado você a vendeu? gente perdeu. Putz. A gente Perdeu? perdeu quase tudo. Assim, a gente abriu mão. Assim, foi aquela discussão ali de sai da empresa, não sei o que lá, a gente conseguiu um pedaço pequeno assim do que a gente Ah, vocês revenderam. Revenderam. a gente decidiu sair de qualquer maneira. Na negociação a gente até ficou com bem menos do que a gente imaginava que deveria ficar, mas para a gente era mais importante construir uma nova história. Foi engraçado, no dia que a gente assinou o distrato da outra empresa, na hora que a gente assinou o distrato, deu pouco tempo a gente recebeu um telefonema e fechou um primeiro trabalho de alguns milhões, assim. Caramba. E a Califórnia já começou com um grande trabalho, foi até uma coisa energética, assim. Aham. E aí a gente foi desenvolvendo a Califórnia como uma empresa que tinha toda essa coisa. A gente trabalha conteúdo, trabalha marketing, trabalha entretenimento, experiência. E virou uma empresa 360 que, ao invés de vir para São Paulo de cara, a gente acreditava que a gente tinha uma visão diferenciada do mercado. Ah, vamos ser o melhor do Nordeste? Vamos. Aí nossos clientes trabalhavam com a gente, eram promovidos, às vezes o cara transferido para o norte do Brasil. Aí o cara fala, poxa, imagine se tivesse uma Califórnia aqui, a gente ia, puf, abria lá. Aí depois o cara estava em São Paulo, no Rio, promovido. Pô, imagine se a Califórnia tivesse aqui. A gente puf, abriu no Rio, abriu em São Paulo. Então hoje a gente está em vários estados do Brasil. E assim nasceu a Califórnia, e da Califórnia foram nascendo todos os outros negócios que a gente tem também. E é legal porque a pegada da Califórnia não tem como, com esse mindset que vocês têm, não pegar os maiores, né? Que os clientes são grandes também, né? A gente pensou em ter, ao invés de muitos clientes, ter os clientes dos sonhos. Uhum. Então, assim, vamos ser muito bom. Aí vai um negócio que eu falei, vamos focar nisso. Vamos ser bom naquilo. Que aí a Ambev foi um dos primeiros clientes. Então, a Ambev e o Google e o YouTube. Uhum. Então, a gente ficou muito tempo com eles. Até uma estratégia para muita gente perigosa, mas a gente estava trabalhando com a Ambev. Representava ali, sei lá, 70% do nosso faturamento. Saía a Ambev, acabava a empresa. Uhum. Só que a gente entendeu que, pô, vamos construir uma história com esse cliente. Então, tem muito do DNA da Califórnia. A gente investe ali com o cliente, vamos apostar nisso. E aí a Ambev é uma empresa com 20 empresas dentro, né? Então, a gente cria estratégia para Budweiser, Brahma, Corona, Stella, Skol, enfim, todas as grandes marcas. Então, aqui são 20 clientes dentro de um. Então, vamos ser bom. Aí o Google, porra, uma empresa que meio que traçou nosso mindset de conteúdo.
Aí depois de uns 6, 7 anos muito bons, aí a gente começou a pegar grandes marcas, depois hoje Natura, Pátria, iFood a gente faz trabalho, grandes marcas, né? A gente tem um pool assim de grandes marcas aqui no Brasil. Isso, cara, Duda, tá entendendo, Eu cara? tô, Como eu tô em funciona? choque aqui, gente. São grandes mesmo. A Google também são várias né, dentro do. Eu tô em choque. Exatamente. Mas eu tô em dúvida aqui, eu tô no momento de carreira, precisava de uma dúvida do Fábio, olhei. É. Eu tô na dúvida entre comprar 1% aqui do canal do Warley ou sair e abrir o canal do Duda. O que você me sugere, Fábio? Rapaz, Essa foi... que pergunta. Agora, Eu compraria 1% do canal do ar. Ah, então tá tá bom, vendo? Warley, depois a gente Potencial conversa, vamos negociar. Ai, ai. Boa pergunta, viu? Agora, assim, Fabião, uma coisa que você já sabe, mas que eu queria reforçar também para quem está assistindo a gente. Eu fui aluno da primeira, tô lá na community até hoje, mas fui aluno da primeira turma lá da community, né, Claudião, fala aí. Que, cara, posso falar que mudou a nossa vida de fato mesmo, assim, é uma coisa que... Bom. Entretenimento é uma coisa que eu sempre gostei, conteúdo é uma coisa que eu sempre gostei, mas sempre aquela coisa muito sem intencionalidade, sem entender direito o que quem estava fazendo. Já tinha algumas viralizações, tinha vídeo que tinha... E justamente isso, tem um vídeo meu com boneco em Curitiba que deu, nunca me esqueço disso, 3,5 milhões de visualizações em curto período de tempo, né, Isso Duda? mesmo. Mas eu não sabia o que fazer com isso. Que inclusive você que tá aqui no YouTube pode assistir aqui. Eu aprendi esses dias como colocar card, olha aí, vou colocar um cardzinho aqui pra você. Já merece 1%. Já merece, tá bom. Garantiu participação. E aí, numa conversa com um amigo, né, que estudou lá com a gente, o Eric Golosov, a gente virou sócio desse projeto aqui, e foi dentro da community. Então, assim, cara, culpa sua tudo isso que está acontecendo aqui, e eu quero te agradecer pessoalmente agora. Muito bom, né? Eu fico feliz, porque esse é o objetivo. O nome é o objetivo da community, né? O nome community não é à toa, né? Primeiro que tinha que ser em inglês, né? Sim. E comunidade, porque eu acredito muito no poder de comunidade. Todas as grandes marcas conseguem entender isso hoje. Comunidade virou um ativo muito grande. E para mim, para quando você tem uma comunidade, independente de ser a community, a FitDance também foi uma das grandes comunidades aí. Então, A FitDance tinha uma comunidade de milhões de pessoas. Então, sim. Tem 3 pontos que eu falo para vocês lá nas aulas e mentorias e tudo mais que eu vou repetir aqui, que eu acredito que precisa ter um propósito, porque senão vira um monte de coisa de gente ali para comprar alguma coisa só, então não é comunidade. O pessoal confunde, né? Grupo no WhatsApp com comunidade. Então tem que ter um propósito. Outra coisa que precisa ter são rituais, então ter diversos processos para as pessoas conseguirem engajar. E uma coisa também que é muito importante, que é o exemplo que você falou, é troca. É alguém ali tem que ajudar o outro, alguém tem que consumir do outro, alguém tem que... Então eu sempre tentei fazer isso acontecer em todas as empresas que a gente faz. Na FitDance mesmo, às vezes um dançarino perdia um emprego, o outro, eu sei da academia tal que pode lhe ajudar, venha dar uma aula experimental comigo para ver se você consegue uma vaga onde eu trabalho. Então a gente sempre tentava gerar conexões e esse é o propósito também da community, que é gerar desenvolvimento e negócio, não só ensinar, porque se você ensina, mas a pessoa não consegue depois colocar para fora, eu acho que para você ensinar, você precisa colocar para fora, para você aprender, quer dizer. Então, se eu chego aqui para você, é assim que você faz você precisa fazer um podcast, você precisa fazer isso, etc e tal, e você, tá bom, agora eu aprendi. E não faz, você não aprendeu. Não adianta. Então, quando você bota para fora e torna isso aqui realidade, aí vem aquele sentimento de dever cumprido. Agora eu ensinei. Entendeu? Mas o que é muito legal, a história dessa escola, gente, quem está assistindo a gente em outros estados e tal, a community, são 14 mil metros quadrados, que a gente brinca que é o Projac da Creators Economy, e é de fato, né, Fabião? É verdade. Esse é um ponto, a mania de grandiosidade, né? Já quis fazer grande, porque essa coisa do Projac, assim, a community, ela é um pouco filha do Projac, quando eu ia pro Projac a vida toda e ficava vendo aquele mundo. Sim.
E aí depois também é filha do YouTube Space, que é como se fosse o Projac, que era do próprio Google e do YouTube. Eu cheguei a gravar no YouTube É. Space no Rio lá. Pronto, então o YouTube Space, a Califórnia, que produzia grande parte dos projetos Que legal. lá dentro do YouTube Space. Então, uns 9 anos atrás, alguma coisa assim, não lembro exatamente, quando eu e Bruno, meu irmão, a gente pisou lá na inauguração, a gente falou, velho, isso tem que ser nosso. Caramba. A gente tem que ter um desse. Aham. Porque ali eu já entendi o poder de um hub, de botar muita gente criativa, muita gente ali dentro. Então a community nasce dessa cultura e também porque eu acredito hoje que educação é algo que toda empresa tem que ter. Às vezes você tem que educar o seu cliente para ele poder comprar mais você. A educação é a chave para mudar, enfim, para uma sociedade melhor e tudo mais. Então a gente pegou todo esse universo do conteúdo, toda a nossa crença em espaços físicos, né? Porque a gente acredita no digital, a gente não acredita só no digital. Uhum. E educação, e aí nasceu a primeira escola de negócios do mundo aí, que é exclusiva aí para conteúdo, Creator Economy. Mas aí a Anima entrou onde nesse processo? Assim? Quando eu vendi a FitDance uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, se não me engano, a gente tava já... Eu comecei a pensar, né? Pô, qual é a minha próxima parada ali, né? Califórnia estava crescendo bem, a gente estava sempre atento, aí veio o insight. Então eu esperei o momento, porque depois que a gente vendeu, a gente ainda fez a FitDance crescer mais e tudo. E aí eu comecei a sentir aquele chamado, igual como eu senti na hora que eu larguei tal coisa e fui dançar. Porra, o conteúdo vai mudar realmente o mercado de um jeito que as pessoas não estão percebendo. Então nasceu a ideia. Estava num evento, comecei a ter alguns insights. Só que aí eu comecei, um ano antes, mais ou menos, da gente inaugurar a community, eu acho que eu comecei, agora eu vou focar. Uhum. Aí fiquei, construí o projeto e conversei com um monte de gente, ninguém entendia. Uhum. Eu tinha que tentar explicar. Porque é muito além, né? Muito além e tal. E aí conversei com investidor, conversei com fundos, conversei com pessoas da área estratégica. Aí todo mundo queria tentar me diminuir. Assim, diminuir o sonho. Tipo assim, por que não faz aos poucos? Por que não faz algo pequeno? Por que não faz isso e depois testa? E eu, pô, a galera não entendeu que tem que ser grandioso, né? E aí, deixa eu ir para um time será que para empresa, já que a gente vai ser uma empresa de educação, não é melhor eu chamar um investidor, um parceiro que seja de educação? Aí comecei a conversar com alguns e todo mundo, não, faz online, faz digital. Então, quando eu sentei com a Anima... Você chegava com o briefing da community e eles querendo Querendo- baixar a sua bola isso. para você fazer um curso online? Isso, por que não faz Um algo Hotmart. online, um negócio assim? Aí eu ficava com aquele sentimento, o cara não entendeu, a pessoa não entendeu. E aí quando eu sentei com a Anima, com os fundadores lá, Daniel e Marcelo, Uhum. velho, eu não precisei nem 15 minutos assim de Cara- conversa, os caras, opa, isso aí vai mudar o negócio. Então eu senti assim, agora eu tô com quem entende, Uhum. quem pelo menos entendeu o meu caminho ali, e aí a gente sentiu uma sinergia boa, e aí virou uma joint venture, né? A gente juntou as forças entre Califórnia e Anima, e aí botamos esse projeto incrível aí para virar realidade. O que é muito legal, assim, que as pessoas não sabem, é que foi um projeto imenso, mas feito em curtíssimo prazo, né? Isso daí é bom, né, Cláudio? A gente tem... Normalmente, para quem está assistindo aí, que trabalha com arquitetura, com engenharia, sei lá, construção, um espaço de 15 mil metros quadrados, praticamente do zero, só tinha um telhado ali, né, uma caixa zona em branco, demora 1 ano e meio para você... A gente fez em 70 dias. 70 dias é impressionante, cara. Foi algo assim... Foi algo bem doido. Vocês contrataram a equipe do Luciano Huck? É verdade. Foi a do Luciano Huck de reforma, a de reforma de carro, todo mundo junto, tinha que estar muita gente. A galera trabalhava o tempo todo, mas é engraçado que vinham as marcas grandes, a gente começou, para tangibilizar o sonho, o projeto, a gente chamava as pessoas para visitar na obra. Uhum. Aí todo mundo que chegava lá,
a primeira frase é, e aí, mas vai ficar pronto mesmo? Mas vai ficar pronto mesmo? Eu vi a gente, eu acho que ia lá e depois virava as costas e saía assim, coitado, tá achando que... Mas não, dia tal vai Quer ter a dizer, já festa. era difícil explicar no conceito quando você tinha Isso. só a ideia. Aí você começou a construir e continua difícil de explicar. Difícil Você de mostrava a explicar, reforma e o pessoal exatamente. continua não entendendo. Hoje mesmo foi uns creators bem grandes lá, né, na community, e eles foram na obra. Uhum. Quando ele chegou lá, ele falou, rapaz, tô passado com isso aqui, como é que você conseguiu fazer? Um ano depois, imagina se ele Caramba. visse 70 dias depois e ver o negócio tudo pronto. Mas eu tinha... É um campus gigantesco, são 14 mil metros quadrados, mais de, sei lá, 20 e poucos estúdios. É um negócio bem incrível que virou... Tem algumas frases que as pessoas tentam resumir a community. Uma é o Projac do conteúdo ali digital, outro é o Hogwarts dos creators, ou é o Tinder entre as marcas e os criadores, Faz sentido. é o Harvard da Creator Economy, e a community é um pouco de tudo isso aí, essa é a magia, um ecossistema completo, mas que tem um conteúdo ali como o seu core. E tinha que ser rápido, porque eu tenho uma crença o seguinte, que assim, eu tenho uma frase que é eu acredito no que eu acredito. Eu realmente eu acredito que conteúdo é muito rápido, a mudança é muito rápida, nem faz sentido para mim eu construir um local que vai falar e ensinar sobre conteúdo e eu demorar 1 ano e meio para deixar ele pronto. Porque quando ele estivesse pronto, o mercado já era outro. Talvez eu tivesse que construir outra coisa. Então o fator velocidade faz muito sentido aí, né? Faz muito sentido. E eu queria ser o primeiro do mundo, eu sentia que era o momento ali de fazer. E aí foi aquela loucura. Mas Mas como você conseguiu explicar isso pro empreiteiro, cara? Ah, Pessoal de reforma, olha. esse é um ponto interessante. Eu chamei empreiteiros de vários lugares do Brasil e todo mundo, não dá, não dá, não dá, não dá. Assim, com a community ou com a Fit Dance, a vida toda eu tive que ficar tentando convencer os outros Explicando, que né? a gente vai conseguir fazer uma coisa. Só que aí chamei uns caras da Bahia, de Salvador. Aí os caras, não, a gente constrói. Baiano não tem a fama já de ser lento, né? Mas os caras, não. A Foram gente lá. vai... E os caras vieram de Salvador e Caramba. construíram uma coisa que ninguém aqui do resto do Brasil disse que dá para fazer. Né? Sensacional, cara. Isso é tão legal de ouvir, cara. É. E tem essa pegada assim, Fábio, eu sei que você talvez não queira comparação, mas, por exemplo, um cara que largou a faculdade no meio, um tal de Steve Jobs, né? E aí também é um cara que não era entendido, né? Ele tinha aquela coisa, empreendedor. Steve Jobs sempre foi uma inspiração assim no que ele criou e tudo mais. E tem uma coisa que eu acredito que tem uma conexão com... Porque aí fica difícil eu falar aqui, vou dizer, eu sou igual a Steve Jobs, aí é foda, né? Cara, mas o lance do mindset... Não, o mindset, tudo... o mindset, o dele pelo menos eu estou alinhado ali com os conceitos, mas tem uma semelhança que isso até a gente fala no workshop ali de marca pessoal, e eu vi também de uma grande especialista aqui do Brasil, às vezes tem uma técnica que você desenvolver ali 2 palavras, né, que resumam você como uma marca. Então, Steve Jobs era o artista empresário. E eu sempre tive essa crença, por isso que eu tento ensinar para os creators. Vocês são criativos, artistas dentro de vocês. Quando vocês colocam o fator empresário, isso fica muito forte. Então, eu tenho uma expressão ali que eu acho que eu me identifico muito com ela, que é mente de empresário, alma de artista e corpo de atleta, né? Então, isso é uma coisa... É um mantra que eu tenho. O corpo não está tão de atleta ultimamente. Porque eu me machuquei. Mas quais são as 2 palavras que definem o Fábio? Você falou de Steve Jobs. Aí, comparando com o Steve Jobs, eu me identifico muito. Assim, falando em termos de marca, eu sou artista empresário. Né? Então, talvez... Aí eu fico me identificando aqui. Eu sou mais artista empresário ou criativo empresário. É um dilema que eu estou aqui até para saber. Porque realmente eu fui pro... Cada vez mais eu estou sendo mais criativo do que artista, né? Cara, e isso acaba atraindo uma galera, é óbvio que você tem já, óbvio, né, o seu networking, mas
são grandes cabeças que estão ali, né? Que aparecem na community. Você vê desde Seu Jorge, a Mas Thay calma aí, Dantas, eu fiquei ou na a- dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. Qual a diferença de criativo e de artista? Essa é uma reflexão importante, porque assim, o criativo, ele vem muito de trazer soluções e de criar coisas que não necessariamente estão ligadas à arte. Uhum, Então, vou dar um exemplo. Será que um redator de uma agência de publicidade, ele é chamado de artista, mas ele é um Sim. criativo? sim. Ao mesmo tempo, será que talvez todo artista seja criativo ou não? Vamos pegar um cantor, nunca desenvolve uma música, quem desenvolve são os compositores, ele não cria tanto, aí ele tem um diretor musical, mas ele é um ótimo artista. Então, é um pouco diferente, mas eu acredito que quase todo artista é criativo, Uhum. mas nem todo criativo é artista. Artista. Faz todo Tá, sentido. ajudou? Ajudou, Ajudou. Duda? Então o artista, a arte tá mais na performance, né? E o criativo é quem cria e o artista É que, na mas performance. criatividade também é uma performance, né? É. Se a gente for parar pra pensar. Não é tão diferente, por isso que É. eu não sei dizer qual é o certo, não. Agora ele só faz perguntas complexas. O Duda é. Por isso ele chama Duda, porque Duda, dúvida em espanhol. Em espanhol é dúvida. A Tô gente sempre como- fica na Eu dúvida. tô com muita dúvida. É dúvida. Sim. Agora, e também tem os parceiros, né? Assim, a Universal tá lá contigo. Essa coisa, tem grandes nomes lá dentro que você comentou, né? Grandes artistas, grandes criadores, grandes infoprodutores, grandes experts em suas áreas, grandes marcas. Essa foi uma das coisas que a gente procurou ter, foi uma chancela de grandes nomes lá dentro, porque eu acredito que eu tenho bastante conhecimento no que eu estou falando, propriedade, mas eu não sei tudo, não é só a minha verdade que é a certa. Eu falo muito isso, que na community eu estava conversando com uns novos alunos e eu falei, vocês acham que aqui um dia eu vou falar um monte de coisa para vocês, dar um direcionamento, no outro dia vai vir alguém aqui e vai falar quase que ao contrário do que eu falei? E os alunos, não, né? Eu falei, mas vai. Vai. Porque no mercado é assim. Sim. Eu fiz isso, fui bem sucedido nisso. O outro cara fez de outro jeito, foi bem sucedido. E aí, quem é o certo? Uhum. Então, pegue a informação dele, pegue a minha, pegue do outro, e aí você tem um caldeirão de informações. Claro que a gente tem uma metodologia que a gente vai acreditando, mas trazer esses grandes nomes é muito importante, porque todo mundo que dá aula na community é quem está vivendo na prática aquele mercado. Então, ele está vendo essa evolução acontecendo e está sendo muito rico para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou ali gerenciando e eu sempre participo, vocês sabem, eu mentoro, dou Sim. aulas quando eu posso, mas eu estou assistindo quase todas as aulas, né? Aham. Porque eu estou sempre... E a quantidade de conhecimento que eu estou sugando, se eu já sugo quando eu vou num restaurante, imagine eu assistindo a aula com um monte de gente fera falando, né? E o estilo de aula, só porque, gente, desculpa eu ficar forçando na community, porque é um negócio que me toca o coração, porque assim, o tipo de aula de chegar, dar a palestra e depois ver como que chama Na as pessoas, os prática, né? principais caras do mercado que estão ali e que fazem questão de estar na community, isso é muito legal também, né? A gente tem uma metodologia muito de desenvolvimento de projeto, né? Então você tem ali uma parte técnica, uma imersão, um benchmark sobre os negócios. Você tem que ir depois para a prática, depois você volta da prática e faz um download do que foi melhor. Então, quase toda aula parece que é pelo menos para os creators, parece que é como se fosse um Shark Tank, assim, né? A pessoa vai lá, vem um diretor de marketing de uma grande marca, dá uma aula de branding, de marketing, solta um desafio, um challenge para eles com um briefing, aí eles têm que produzir, a gente vai ajudando no processo, depois eles já são contratados na própria aula. E mesmo aí para a mentoria para os empresários, que é o nosso carro-chefe também, né, que são as mentorias e cursos para os empresários, vocês sabem, tem que viver, tem que ir lá, vamos melhorar a nossa performance de oratória, podcast, tem que gravar um podcast, não dá só tem que botar para fora. Não fica só na teoria, como é. Tem que botar para fora. E é isso que vai criando aquele campus mais mágico, né? O próprio campus você já entra e já se sente com vontade de criar. Agora, Fábio, é uma pergunta que eu gosto, mas ela é clichê. Onde você se vê daqui 10 anos? Porque você é um cara que pensa muito... Você está no presente, mas você está com a cabeça lá. Ó. Rapaz, eu
Eu acho que eu tô querendo me ver sentado gravando podcast com muito dinheiro, assim, sem precisar mais me preocupar com nada. Já não tá. É onde eu tô. Isso já. Não, isso eu não tô falando de hoje, tô falando daqui 10 anos. Enganar não vai. Não, hoje não, tô falando daqui 10 anos. Ele entendeu agora. Não, mas todo mundo que me conhece talvez fica dizendo que eu não vou parar de ficar criando coisas nunca, mas tem uma coisa que me move assim, o que me movia muito antes era a arte. Uhum. Aí, Duda, já vem aqui um insight. Me perguntaram isso uma vez, o que é que move você como empresário, como, sabe, uma pessoa aí que está querendo desenvolver coisas. Antes era um pouco a arte, então no universo artístico, aí porque eu comecei a estar na arte e depois de trabalhar com marketing, produção e resolver problemas, a criatividade se tornou uma coisa que era um motor, eu queria criar muito, achar soluções, mas depois, assim, de Califórnia e Fit Dance, a gente começou a revolucionar os mercados. Uhum. Então a gente revolucionou o mercado de conteúdo, a gente revolucionou a dança e a música, e agora eu quero revolucionar a Creator Economy e o mercado de conteúdo. Todos os negócios que a gente faz são revolucionários de alguma maneira. A gente não consegue fazer, eu e Bruno, a gente nem consegue fazer o trivial. Então, onde eu me vejo daqui a 10 anos é tendo revolucionado mudado a vida de muita gente. Porque a gente mudou a vida com a Fit Dance, salvou a vida de tanta gente que era deprimida, que é tudo isso. O que a gente está gerando de negócio, de oportunidade com a community. Todo mundo agora que pensa em fazer algo de conteúdo Creator Economy já tem que fazer melhor só porque a community existe. Uhum. A gente já fez isso pelo mercado, então eu quero revolucionar ainda mais. Então daqui a 10 anos eu tenho que revolucionar alguma outra coisa. Não sei qual vai ser o mercado que a gente vai revolucionar. E em termos de a parte pessoal, tem que estar bem, com a família boa, eu me vejo assim, seguro na vida. E eu tenho uma vontade muito grande de morar na Califórnia, então talvez, o nome não é à toa, eu gosto muito da Califórnia também, talvez eu me veja daqui a 10 anos revolucionando outros mercados internacionais também. Que legal. Tem algum lugar específico lá, Los Angeles mesmo? Ou... Tem um lugar que é o lugar que eu mais curto lá, que chama Manhattan Beach, não sei, quase ninguém conhece. Eu já fui para Los Angeles várias vezes, e aí tinha um amigo meu que trabalha no Google, e aí uns 3 anos atrás eu fui lá, ele falou, eu moro aqui em Manhattan Beach. Eu falei, mas onde é isso? Aí ele, aqui perto, era uns 30 minutos ali, 40 do centro. E eu fui para lá, eu fui passando por Santa Mônica, Sim. por Venice, várias coisas, e eu, beleza, já conheço, legal. Eu acho que quando o carro passou pelo solo de Manhattan Beach, eu já senti uma coisa, sabe? Olha. Tipo assim, a gente vinha numa praia e quando chegou, começaram as primeiras casinhas, mas que lugar é esse? Aí quando eu olhei a placa, eu já estava em Manhattan Beach. Quando eu pisei, eu passei 40 minutos lá, ou 1 hora almoçando com ele. Falei, é aqui que eu vou morar. Aí deu 1 ano depois, eu morei um mês e pouco lá. E toda vez que eu vou, e agora deixa eu tentar ficar em outros lugares, porque eu acho que não, mas eu não consigo. Aí quando eu vou, eu volto para lá, eu digo, é aqui que eu vou morar. Então, Caramba, que legal isso, cara. Manhattan Beach é muito legal, para quem nunca foi. Mas tem a ver com energia? Eu sou totalmente energia, assim. Você tem o feeling, você pode chamar de feeling, de qualquer sexto sentido, mas tudo tem a ver com energia. Então, a community, por exemplo, eu visitei, sei lá, uns 20, 30 imóveis. Mas eu pisei, eu falei, aqui, tipo, não precisei mais fazer. Apartamento mesmo. Meu irmão, ele demora... Bruno, eu acho que ele é muito indeciso, assim, ele vai comprar um carro, ele passa 15 anos para comprar um carro, porque ele não vai lançar um novo agora. Aí quando ele vai comprar o carro, ainda mais vai lançar um novo, e aí não compra. Teve uma vez que o carro de meu irmão já estava esfarelando a marcha, e ele com dinheiro, eu digo, velho, compra um carro, velho. E aí casa também. Aí eu vou visitar, ao mesmo tempo que às vezes eu visito muitos, apartamento que eu moro hoje, eu visitei 2 ou 3, né? Pisei aqui, eu digo, não quero ver o outro, é esse aqui. E então,
eu tenho essa coisa de energia assim mesmo, de sentir, porra, é aqui. Então, quando eu pisei Manhattan Beach, opa, é aqui. Agora, Fabião, você também tem uma paixão por carros, né? Ah, eu queria não ter. Hoje eu gosto muito de carro, assim. Então, é, todo mundo que é bem sucedido, acho que ele tem algo em comum, que é o seguinte, que é senso de direção. Então, essa pergunta que você fez, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, ela é muito importante. Todo mundo tem que se fazer essa pergunta, não só de 10 anos, onde quer estar como objetivo de vida. Porque se você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil. Uhum. Então, eu tinha sempre soube muito as coisas, onde eu quero chegar. E aí, pô, da onde vem o carro? Meu sonho. Aí, se alguém perguntar para você, qual é o seu sonho de criança? Se eu pudesse escolher, Fábio, achou uma lâmpada mágica aqui e você pudesse escolher o que você quisesse, assim, em termos de carreira de sucesso, eu falei, eu queria ser um rockstar. Tem uma banda ultra famosa mundial de rock. Era o meu sonho, Aham. era esse. Mas um outro sonho meu era assim, vou ficar rico na Califórnia com um carrão, com a Ferrari. De pequeno, meu sonho era esse. Então, Mas olha isso. talvez, ó, não estava claro, porque você falou, rico na Califórnia. Você tem a Califórnia e tá rico. Isso, Pronto. mas repare que a gente quando eu comecei, por causa desse sonho, eu comecei a ser mais surfista, Aham. eu comecei a construir empresas voltadas com conteúdo e coisas que tem na Califórnia, e o carro estava ali fazendo parte do meu dia a dia. Eu gostei de Maravilhoso. carro desde o início. Então, um sonho de criança virou uma da paixão que eu tenho é carro, Uhum. é criar negócios. A Califórnia é um lugar que eu gosto. Então, eu gosto muito de carro, né? E agora eu gosto de carro esportivo, não sou muito da SUV, né? Eu gosto de carro mais Não gosto dos carros dos grandões, carros assim. grandes, não. Eu já tive, mas eu prefiro os carros mais sedãs ou esportivos. E agora também eu tô meio que começando a ficar vidrado ali em carro antigo para dar uma. Isso Aham. é um negócio louco, porque agora vem com AI, ChatGPT, você começa. Eu passo noites assim, todas as minhas noites é ficar ChatGPT, desenvolva esse carro aqui com esse tipo de customização que eu tô Cara. pensando. Aí eu fico vendo, eu fico louco. É um negócio. Mas você tem um favorito seu? Você fala, esse é o meu favorito? Qual que é? Dos que eu tenho, É, dos que eu dos que tenho você hoje, tem. dos que eu tenho, a Corvette é a minha favorita, assim, né? Deixa ela bem bonita. Mas eu gosto desses carros bem esportivos, Corvette, Ferrari, esse modelo, e gosto também dos American Muscle, assim, tipo um Dodge, Challenger, são carros que eu tô mais namorando. Falar nisso, eu tenho como objetivo comprar o carro que o meu pai teve, e aí ele perdeu, porque a gente faliu e tal, e eu não tive. Mas ele teve um Mustang. Um Muito bom. Mustang, o descapotável, o Mustang sem Conversível, olha aí, conversível. conversível. Descapotável. Nunca tinha ouvido. Não, esse Descapotável. é de Portugal. De Portugal. Descapotável. E vem cá, e você conseguiria achar o carro de seu pai? Não, né? O Não, mesmo. acho que o mesmo não, mas o igual, ou Essa é uma coisa sobre carro que agora ficou realmente, virou um artigo de luxo o carro antigo, né? Mais do que antes agora. O valor, às vezes, eu comecei assim, porra, comprar esses carros Ferrari, não sei o que, ela gasta muito dinheiro, velho. Deixa eu começar a comprar carro antigo. que é caro pra caramba. Aí você vai ver o carro antigo, velho. Porra, que carro é esse? Os carros com preço de Ferrari, o Mustang, aquele Mustang, um Shelby, o Eleanor, né? Que é o Mustang mais emblemático. Porra, é carro de 1 milhão e pouco, 2 milhões, fácil, assim. Mas não, mas eu vou chegar lá, Não, lá. mas compra um velhinho e é legal. Eu acho que eu não compraria um carro. Eu prefiro comprar um carro um pouco mais velho, sem estar tão... Porque eu gosto de customizar as coisas do meu jeito, né? Então, essa coisa de você ir mexendo no carro, você já gasta muito, o carro já está pronto, tem que bater muita energia de o cara ter feito exatamente tudo que você faria, né? Sim. Mas e tem algum carro de objetivo que você fala, esse eu vou comprar, que esse você ainda não...
Porque você fala, cara, um dia eu vou chegar nesse aqui. Tem um... Rapaz, pior que os gostos estão mudando bastante, né? Já comprou. Já comprou? Não tem nada. Não, eu acho que agora eu tô numa vibe de comprar um carro que eu ainda não sei nem qual é, assim. Inventando moda. Não, porque os carros estão vindo. Eu tava muito nessa vibe dos carros mais esportivos, bem baixinhos, né? Tipo as Ferraris, Corvette, essas coisas, Porsche. Só que aí eu comecei a gostar realmente daqueles carros. Por exemplo, tem um Mustang novo que vai sair. Que falam que vai sair, é um Mustang GT 500, não sei o que lá. Aí vem uns modelos meio conceito, assim, eu falo, caralho, se esse carro lançar, eu compraria, eu prefiro ele do que ter uma Ferrari, Aham. tal coisa, assim. E, então, essa nova versão desses carros, é, Dodge e Mustang, uns carros que parecem carros de corrida, assim, sabe, Sei. de Stock Car, eu tô querendo um carro mais assim. Que legal, cara, que Mas legal. você vê Pô, que é mas- sempre visionário, olha aí. Qual carro ele já quer o carro que nem existe Que aqui, tá? Até É para isso. carro ele tem esse eu negócio. fico muito, eu fico assim, quando você olha, não sei se vocês já viram essas coisas, carro conceito, né? Aham, sim. Por que conceito, velho? Porque ele não é real. Os carros conceito são muito bonitos e São os muito caras legais. tendem a enfeiar um carro. Eu não entendo a indústria automobilística porque por que os carros mais populares não são muito bonitos assim? É só Exato. criar um design meio esportivo. Pode ter o acabamento igual que tem, Sim. mas em termos de design, dá uma melhorada. Parece, não deve ser isso, talvez. Vamos botar simples desse jeito para valorizar Os outros, né? os caros, mas o volume de uma empresa como uma Chevrolet não é com os carros caros, o volume dela é com. Os outros, né? Então faz os outros crescerem, Sim. mas. Mas o Enfim. Corsa é muito bonito, não? Rapaz, eu já tive um Corsinha, viu? E eu mexi Eu nele também. todo. Eu tive um Prisma que eu adorava. Cara, adorava. Cada passada. Agora, Fábio, o que é legal é falar do propósito desse papo também, porque a gente tem um fundo de... Eu estou fazendo pós-graduação no Einstein de saúde mental também, além de estar lá na Legal. community, e a gente tem esse propósito de estimular as pessoas que estão assistindo a gente, porque essa é a ideia, né? O propósito principal desse... Eu aprendi isso contigo, tá? Desse podcast é realmente que as pessoas vejam que a humanidade nas pessoas e sentir que é possível elas alcançarem os objetivos, seus sonhos e tal. E não tem como te ouvir e não sentir isso, né? Porque você é um cara, você é um exemplo, você é uma referência pra gente. E qual que é o legado que você quer deixar, cara? O legado, assim, de que incentivar pessoas a ajudar pessoas, assim. Porque o mundo precisa de gente, porque tem pessoas que são mais capazes de alguma maneira do que outras, né? Então aqueles 1% que todo mundo fala e tudo mais. E se essas pessoas forem para o mal, é mais complicado. Então, eu sempre penso assim, como é que você se desenvolve mais, você quer realmente transformar a sua vida para melhor. Então, vamos pegar a dança assim. Eu não, eu focava muito pouco em ensinar os professores a dançar. Uhum. Que eu tinha uma filosofia que é assim, ó. Eu não tô aqui. Se você está fazendo um curso para ser professor de dança, você já deveria saber dançar, né? Saber dançar é o mínimo. Sim. Então, as pessoas sempre estão muito focadas no mínimo. E eu queria deixar um legado de fazer as pessoas focarem no máximo. Então, o cara vem ali entrar na Fit Dance, o cara tinha aula de marketing, de atendimento ao cliente. Opa, aí, um professor de dança. Técnicas, psicologia, Caramba, que legal. várias coisas ali para poder ele se desenvolver. A mesma coisa quando vem aqui na community, como é que um creator, um empresário pensa em ética, sabe? Então, e aí eu ficava sempre incentivando, para você ensina para você desenvolve. Eu quero que as pessoas se desenvolvam mais. E porque a gente precisa disso, a gente vive uma era onde está muito perigosa a era que a gente vive, né? O algoritmo
domina o que todo mundo faz, então todo mundo quer seguir a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Antes era vestir uma roupa que estava na moda, agora não, é falar as mesmas frases, pensar do mesmo jeito. Isso é um caminho um pouco perigoso se ficar todo mundo pensando que tem que ir para um caminho do mal, né? Digamos assim, um caminho não é o que é o mais legal. Então eu fico tentando incentivar as pessoas a dar os bons exemplos para que as outras pessoas sigam os bons exemplos. É um ponto importante que a gente vive. Eu falei isso esses dias para uma galera de mentorado e tudo mais. Eu perguntei assim, quem foi uma turma de empresários que falou, quem aqui se acha bom? Aí todo mundo levantou a mão, né? Tá. E aí eu falei, vocês acham que na internet tem muita gente falando besteira? Todo mundo levantou a mão também. Eu falei, então, e vocês acham que vocês cumprem um papel de vocês com a sociedade? Aí todo mundo levantou a mão, ou não. Eu falei, então assim, ó, se você é bom e tem gente falando coisa ruim, você tem obrigação social de falar o que é bom. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, ela não diferencia uma opinião de um fato. Então, muita gente dando opinião de um monte de coisa e está virando verdade. Então, as pessoas que têm conteúdo de verdade, que têm conhecimento, eles têm uma obrigação moral e social hoje em dia de botar para fora. Porque senão eles vão deixar os que não têm falar o que quer e aquilo virar uma verdade mundial. Então, a gente tem que deixar que a verdade do mundo seja boa e não seja uma verdade criada por quem não, enfim, não tem muito na cabeça. Eu tenho uma frase sua que eu gosto muito, cara, que é o conteúdo é o novo inglês. Com certeza. O conteúdo, a pessoa tem que ser fluente em conteúdo hoje, né? Se antes você tinha que saber várias outras habilidades, você tem que ser fluente em storytelling, fluente em comunicação, fluente. Eu tenho falado isso para alguns empresários, não sei se eu já falei para vocês, assim, você é fluente em Z? Em Z. Z? É a linguagem da geração Z. Ah, tá. Sim. Você é fluente em alfa? Se você não for fluente em Z alfa beta, que são as gerações agora, como é que você vai montar um negócio pensando em futuro? Você tem que ser fluente na linguagem dele. Dançar com a parte de cima do corpo, ao invés de dançar com a parte de baixo. Você tem que ter códigos, escrever de um jeito, se conectar. Então, se algum profissional pensa em criar um negócio que vai durar anos e vai vender para as novas gerações, ele precisa ser fluente na linguagem das novas gerações. Então, o conteúdo é uma das principais alavancas que faz você se conectar com elas. Então, conteúdo é o novo inglês. E a audiência é o novo petróleo, né? Peraí, audiência é o peraí, novo petróleo. Se o Fábio tá fluente em Z, eu preciso perguntar, Warley. Fábio, o que é Six Seven? Lá vem. Sempre tem. Eu tenho que perguntar pra quem sabe, né? Não, rapaz, não, eu não sou, eu não consigo. Ser fluente de verdade é difícil você ser. Você tem que tentar. Vou até corrigir minha frase. Você tem que tentar ser fluente em Z, porque a velocidade é Z. Mas o que é legal também, Fábio, uma coisa que eu acho que as pessoas estão percebendo, principalmente founders, né, empresários, que o esquema do founder-led growth, né? É importantíssimo esse conteúdo, né? As pessoas não tem muita diferença hoje do CPF e do CNPJ, né? Muito do que você faz no seu CPF pode impactar drasticamente a sua empresa e muito do que sua empresa faz vai impactar você. E as pessoas confiam mais de pessoas, né? Não só em marcas. Então, tá virando uma tendência e uma coisa muito mais forte. E não é algo novo, porque a gente vai falando esses novos termos, né? Founder-led growth, create economy, seja lá o que for. Mas você deu um exemplo aqui. Steve Jobs era o quê? Ele criou uma das maiores companhias do mundo porque ele estava lá como a cara do negócio. Então, Bill Gates e vários outros, as grandes empresas mundiais, todo mundo conhece o seu fundador. Não é à toa que as 5 pessoas mais ricas do mundo, todos têm empresas de conteúdo, por coincidência. Olha, interessante. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Não, né? Twitter, Elon Musk, né? Aí Jeff Bezos, a Amazon Prime, Zuckerberg tem o Meta.
E aí, Sergey Brin do Google E o tudo sócio Creators dele, Economy, né? tudo dentro desse universo. Por coincidência, as cinco pessoas mais ricas do mundo, todos têm empresas de conteúdo. Será que tem alguma coisa ali que o mercado não está vendo? Cara, calma aí, até um silêncio agora, porque É o um prisma negócio diferente. É um prisma é diferente, um prisma né? diferente. Aliás, um prisma diferente que eu quero também. Do Então- carro que eu tenho. Fábio, a gente tem aqui como qualquer programa muito bom, você falou assim, nós temos quadros, mas os quadros são incríveis, né, Duda? É isso aí, Fábio. A gente tem um quadro super moderno, super antenado com a geração Z, com a geração Alpha, que eles nem sabem o que é isso, né, Wally? Não. Que é o telefone sem fio, gente. Ah, o telefone sem fio, que Esse é beleza. pra bombar na internet. E é legal falar com o Fábio primeiro porque tem a que gente tá explicar falando pras aqui de pessoas pura o que é. tecnologia, não é isso, Duda? É isso aí. Você E aqui- Super avançado. Super avançado, você mandou pra mim aqui, Duda? aqui, mandei. Aqui na nossa casa a gente tem um telefone fixo, Fábio. Calma aí, deixa eu Só ver que aqui, telefone fixo, aquela coisa, a gente nunca sabe que horas vai tocar, né? E às vezes quando toca, cai a linha, porque o Arley não achou o áudio pra dar. Não achei ainda não. Onde você mandou, Duda? Então a gente tem que esperar, tá no WhatsApp, o Arley. Mas aonde? Eita, nós. Quem mandou? Foi o seu... Foi o Júlio te mandou. O Júlio me mandou. Não sei se você conhece o Júlio. Aqui, ó. Ah, maravilha. Então O aqui, Júlio, ó. pra quem não sabe, gente, É um telespectador assíduo. É o Raul Nossa Seixas. senhora, É o Raul cada Seixas da vídeo do Shopee. canal ele assiste umas 8 vezes. Vamos ver, será que tá na linha já, Flei? Tá na linha, pode tocar. Ó, tá tocando. Aí, ó. Aí vem uma pergunta. Fábio, um dos seus empreendimentos aí, acho que o primeiro. Calma aí que ele tá na velocidade 2. Tá na Geração Z. velocidade Geração Z. da geração Z, né? Calma aí, ó. Começar de novo, ó. Aumenta o volume também, ué. Um dos seus empreendimentos aí, acho que o primeiro foi o Fit Dance, né? Onde você fazia coreografia com mais um grupo de dançarinos, fazia coreografia de músicas famosas que estavam tocando, hits e tal. Só que todo mundo sabe, quando você bota uma música dessa no YouTube, dá problema de direitos autorais, né? Pode até derrubar o canal. Como é que foi essa negociação para isso não acontecer e você poder usar essas músicas? Como que isso monetizou para você? Que legal. Quem mandou essa pergunta foi o Elbio Bravo Valente, que foi um dos fundadores da TV Tupi. Muito bom. Uou. Essa é uma das coisas que diferencia até a Fit Dance como uma grande empresa de várias outras, né? Realmente o direito autoral ali, a conexão com música sempre foi muito difícil no mercado. E a gente, quando começa a criar um negócio e você pensa grande, tem muita visibilidade, é igual ao que Homem-Aranha ali, né? O tio do Homem-Aranha já falava, que são grandes poderes, vêm com grandes responsabilidades. Então, as grandes marcas precisam ter mais responsabilidade porque elas ganham mais visibilidade. Então, muita gente acha que a gente ganhou muito dinheiro com os views do YouTube, né? Porque todo mundo, cara... Mas os views do YouTube, ele ajudam, às vezes, a pagar um pedaço ali da conta. E no nosso caso, pior ainda, porque a maioria do dinheiro da monetização ia para a gravadora. Então, a gente tinha um braço na Fit Dance, tem até hoje, né, que está sempre em contato, fazendo reuniões com jurídico de grandes gravadoras, de grandes editoras, porque existe o fonograma, existe a parte autoral da música. Então, você tem que conversar também com editoras, fechar acordos. Tem músicas que você não vai fazer, tem músicas que você vai fazer em conjunto com a pessoa. Então, a gente conseguiu remunerar toda a cadeia ali musical, conversando com acordos. Então, é um processo árduo, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a mudar um pouco da dinâmica do mercado, onde as próprias gravadoras, os artistas que antes bloqueariam a pessoa de usar a música, começaram a entender o poder da internet e da dança para ajudar na própria divulgação da música. Então, quando a gente explodia uma música na internet, o dinheiro que gerava no nosso canal era pequeno comparado a tudo que gerava no ecossistema deles. Então, às vezes, eu já vi artistas chegarem lá com a gente com um cachê de 10 mil reais, uma música explodir e ali para 100, 200 mil reais. Caramba. Então, e aí depois ganhar dinheiro a vida toda com isso. Então, mas existiu todo um processo de clearance de músicas e acordos,
acordos específicos, acordos guarda-chuvas com editoras e gravadoras. Sensacional. Uou. Bom demais. Entendi, gente. Não, e nota 10 para a interpretação. Exatamente. Bom, É artista mesmo. é artista. Aqui, né? Esse é fera, viu? Foi o único Que ficou até o final. Ou ficam no meio, pai, ele se segurou. É artista, pô. Artista, esse é fera. Excelente, tô vendo. Que você acha, Artista, Duda? Gente, Viu? gostei, gente. Tá resolvida aqui a questão. Resolvido. Agora temos o 4M, né, Duda? É isso aí, gente. Temos o nosso momento O4M. Essa é a vinheta, o Fábio da É a vinheta ou a O coreografia? Fábio ia muito pra televisão, os programas de TV tem vinheta, né? O Mas nosso tem é o momento o seu tem Qual coreografia? coreografia, ó. Yay. O Momento 4M são os nossos parceiros aqui. Eu faço aula de sax na U4M, que é a Pô, melhor muito escola legal. de músicas do Brasil e do mundo, que eles abriram em Miami, em Madrid, depois Muito bom. fizeram. E Só aí, não tem na Califórnia. não tem na Califórnia ainda. Ainda. E a pergunta eu acho que você já meio que falou disso, mas eu queria ouvir o que você mais gosta de ouvir mesmo, como música, o que você ouve no seu tempo livre. Rock and roll mesmo, de verdade, assim, new metal, né, como chama, assim, esse estilo que vem ali muito, ganhou ainda mais popularidade ali com Linkin Park, Limp Bizkit e outras músicas nesse sentido. Então, rock and roll, assim, é o que eu ouço de verdade. Ouço todos os tipos de rock and roll, mas esse mais pro lado do new metal é o que eu gosto, assim, pra relaxar. Pra relaxar. Imagina o mesmo, cara. A gente fez show com o Alice in Chains, né? Com a banda Muito bom, velho. pauleira, né? Os caras Mas eu não relaxei muito não ali. Não funcionou pra relaxar, pelo menos pra mim. Tava nervoso, né, Duda? Agora, cara, eu não tenho como te agradecer. É bom demais, aprendi muito. Um papo maravilhoso, sempre mas bom falar tem contigo. um presente, eu falei. Calma, cara, vou falar. Tem presente, cara. Tem presente. Esquece os programas, não esquece os quadros do programa. Olha, tem que seguir o roteiro. Nós temos um presente aqui. Ele é muito especial. A pegada é que quando a gente vai na casa de alguém, a gente geralmente leva... Talvez você não, Fabião. Mas a gente geralmente leva algo parecido com isso e a gente queria deixar essa lembrança para você. Todo mundo dá caneca, essas coisas. Não, cara, esquece. Aqui é outra pegada. Hã? Aqui não é o jogo. Aqui não é o jogo, pô. E aí, então, é de coração. É eu que simples, é agradeço. igual artéria. Pode abrir aqui, Pode né? abrir, pode Claro. abrir, pode abrir. É um Tupperware, cara. Tupperware, Rapaz, esse é um presente incrível, viu? E quando chegar em casa isso aqui e dar pra Stephanie, ela vai dizer, meu Deus, é Tupperware, eu amo! Então, Viu? ganhei meu dia, porque eu vou chegar em casa, olha, comprei pensando em você. Bom demais. Muito Fábio, bom, a né? gente te encontra no Eu Fábio, né? No... @eufábio, Aham. aí segue lá, e de lá você consegue ter link aí para todas as outras redes. E eu que agradeço aí o convite, fico muito feliz, porque como eu falei, eu tô ali querendo que todo mundo se desenvolva, e quando eu vejo o sucesso de vocês é o meu sucesso. Não dá para eu chegar e dizer assim, beleza, a gente está construindo tudo isso que a gente falou aqui, e as pessoas que são os nossos clientes ou membros da comunidade não estão tendo sucesso. Eu acho que o segredo do sucesso é isso aí. Então, você brilhando aqui, já soube de vários convidados incríveis. Estou me sentindo incrível porque eu estou nesse hall de Você convidados. faz também. parte disso. E é uma honra mesmo ter você aqui, Fabião. Você é, cara, referência em comunicação, referência a tudo que você está fazendo. Muito Quero te bom. agradecer. E o Marcelo, que trabalha aqui com a gente se encontrou na community. Eu já conhecia ele de antes, mas a gente se reencontrou na community. O Eric, que é nosso sócio aqui. O Duda adora ir lá na community, que ele verdade, grava gente. lá, ele sempre tá lá junto Tem com a até gente. bonecos lá, gente. Tem muito influência O Elbio, lá. que ajuda a gente aqui no roteiro também, é aluno da community. Então, assim, estamos todos nessa comunidade Muito community, bom. espalhando para o mundo aí, para quem a gente pode falar. Eu falo porque eu falo de coração mesmo, que a gente gosta muito. Não, tamo junto. E parabéns pelo programa, parabéns à equipe toda que está fazendo parte. É só o início, né?
Conta com a gente. Valeu, obrigado. Valeu. Meu. Obrigadão, cara. Agora vamos dançar, né? Vamos já, vamos lá. Dançando, vai. Esse foi mais um Casa do Arley, gente. Se inscreve, curte, compartilha e volta semana que vem que vai ter mais Casa do Arley. Esse é só um copo, né? O copo. Ah, é verdade, caramba, o copo, cara. A gente sempre bebe aqui, faz uma. Calma aí. Então, calma aí, cara. É que a gente sempre faz o. Calma aí, deixa eu pegar a garrafa. Só segura. Essa. É a pior besteira do mundo, a gente faz com todo mundo isso. Não perdeu a tradição. Muito bom. Valeu, É isso aí, obrigado. gente. Se inscreve e Obrigado, volta na falou. semana que vem que vai ter mais o Valeu. Casa do Arley.